Olá, sejam bem-vindos mais uma vez nesse nosso pequeno instante de estudo aqui no grupo de estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, no livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 4, Pluralidade das Existências, item 3, Encarnação nos Diferentes Mundos. Essa é a terceira parte desse item, Encarnação nos Diferentes Mundos. Você pode ver os outros dois que já estão gravados no nosso playlist lá no site. Então a gente continua hoje a partir da pergunta número 182. E o Livro dos Espíritos diz assim, na sua pergunta número 182: é-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? E a resposta: nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-las, e semelhante revelação os perturbaria. À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. Torna-se menos densa a matéria, deixa de rastejar penosamente pela superfície do solo, menos grosseiras se lhe fazem as necessidades físicas, não mais sendo preciso que os seres vivos se destruam mutuamente para se nutrirem. O espírito se acha mais livre e tem das coisas longínquas percepções que desconhecemos. Vê com os olhos do corpo o que só pelo pensamento entrevemos. Da purificação do espírito decorre o aperfeiçoamento moral para os seres que eles constituem quando encarnados. As paixões animais se enfraquecem e o egoísmo cede lugar ao sentimento da fraternidade. Assim é que nos mundos superiores ao nosso se desconhecem as guerras, carecendo de objeto os ódios e as discórdias, porque ninguém pensa em causar dano ao seu semelhante. A intuição que seus habitantes têm do futuro, a segurança que uma consciência isenta de remorsos lhes dá, fazem que a morte nenhuma apreensão lhe causa. Encaram-na de frente, sem temor, como simples transformação. A duração da vida nos diferentes mundos parece guardar proporção com o grau de superioridade física e moral de cada um, o que é perfeitamente racional. Quanto menos material o corpo, menos sujeito às vicissitudes que o desorganizam. Quanto mais puro o espírito, menos paixões a miná-lo. É essa ainda uma graça da providência que, desse modo, abrevia os sofrimentos. É bastante interessante e é curioso como essa nossa curiosidade em relação a conhecer outros mundos, né? Fazendo um paralelo, eu estava pensando nessa situação. Imagina como se fosse permitido a uma criança do pré-primário, do parquinho, para iniciar a escola, visitar, por exemplo, uma escola de uma faculdade de medicina, né? Ia ser bastante complicado para essa criança conseguir entender o que se passa ali. Ou numa escola de engenharia, provavelmente fosse bastante arriscado para ela, por não saber onde tocar, onde mexer, e ver coisas tão espetaculosas, tão diferentes, que ela não tem compreensão e nem capacidade para conseguir entender. Então é nesse sentido que os Espíritos tentam nos explicar. Já que existem múltiplos mundos em escalas diferentes de evolução, a gente tem consciência do nosso atual estágio de compreensão e também um pouco dos estágios pelos quais a gente já passou. Então é muito mais fácil a gente olhar e entender, por exemplo, como era a Terra nos tempos dos homens das cavernas, porque é o nosso passado pelo qual a gente já passou. Então a gente consegue entender níveis inferiores de evolução, mas é muito complicado para a gente conseguir entender níveis superiores. Para dar um vislumbre dessa situação e principalmente dos níveis superiores, os espíritos tentam então explicar aqui a situação. A gente sabe, e mesmo olhando para o nosso histórico como planeta Terra, que a humanidade nos seus primeiros tempos, nos seus primórdios, o tempo de vida encarnado, um tempo de vida médio, era bastante baixo, era bastante reduzido. Então, se costuma dizer, alguns historiadores dizem que o tempo de vida médio, por exemplo, na Idade Média,
era de 30 a 35 anos. Então era muito difícil uma pessoa passar de 35 anos. Quero imaginar que nos tempos anteriores ainda, como nos Homens das Cavernas, o tempo de vida deveria ser mais curto ainda. Por quê? Porque não existia conhecimento, não existia saneamento básico, a alimentação era muito mais difícil de ser conseguida, os riscos com a natureza eram grandes, os cuidados da saúde eram baixos, então isso fazia com que as pessoas, os espíritos encarnados aqui, morressem muito rapidamente. Isso não pode estar desalinhado ou desconectado de uma necessidade espiritual. Fala assim, toda essa organização, a arquitetura divina, ela funciona muito encadeada, as coisas são muito interessantes, muito bem orquestradas, tudo tem uma razão de ser, não só na materialidade, mas também na espiritualidade. Então é fácil de a gente entender que os seres, por terem menos consciência, precisavam ir e voltar mais rapidamente para ter chance de mudarem de situação, de um cenário, serem colocados em cenários diferentes, para que continuassem o seu aprendizado. Existe muito pouco ganho, e quando se tem pouco conhecimento, como nesses casos mais antigos, em se manter uma vida terrestre muito longa, já que o custo de se manter essa vida é muito alto, fisicamente, e espiritualmente não se tem muito ganho, porque a capacidade do espírito de conseguir aprender é muito limitada. Ele não vai chegar a um determinado ponto e não vai conseguir evoluir muito a partir dali. Então, nisso, a reciclagem é muito mais rápida, as idas e vindas são muito mais rápidas. Nós evoluímos como humanidade e evoluímos como espíritos também. Então, o nosso tempo de vida média no planeta aumentou. Nós temos como tempo de vida médio hoje, no Brasil, por volta de 70 e poucos anos, como média, mas a gente já sabe que existem alguns milhões de pessoas no mundo que já passaram da casa dos 100 anos. Os centenários já são mais de milhões de pessoas no planeta inteiro. Isso é lógico, a ciência evoluiu, a medicina evoluiu, o saneamento básico evoluiu, nós conseguimos alterar a natureza de maneira a tornar a vida mais saudável, mais segura, de maneira que a vida pode se prolongar durante muito mais tempo, e espiritualmente também. O nosso aprendizado também dá uma vida mais longa hoje, dá chance para que nós possamos exercitar e ganhar conhecimentos, tanto conhecimentos materiais das ciências, como conhecimentos espirituais também. Uma vida mais longínqua dá para a gente hoje uma capacidade de reflexão em cima daquilo que a gente já fez e do que fez errado, e nos permite modificar ainda as nossas atitudes, de maneira que a gente possa continuar se aprimorando. Então, nessa situação, existe um ganho espiritualmente na continuidade da vida encarnada ainda. Então, a vida se alonga não só por conta da ciência, mas porque também existe um pretexto, existe um aproveitamento desse tempo encarnado, de maneira que a gente possa também se modificar e também se aprimorar. Na medida em que o tempo vai passando, nós como espíritos vamos evoluindo, então a gente desencarna, a gente precisa desencarnar, é lógico, chega um tempo, não é por causa disso que a gente vive aqui eternamente, a vida finda, e nós precisamos de pontos de revisão, paradas, técnicas para revisar o aprendizado que foi feito, revisar cenários que precisamos passar, revisar erros que nós cometemos para que a gente possa corrigir em outras encarnações. Então a gente ainda precisa de um tempo na espiritualidade. Paralelamente, o tempo de desencarnado era muito pequeno, porque como não existia muito consciência, você desencarnava e encarnava muito mais rapidamente. Não adiantava você ficar na espiritualidade, você ia ter muita consciência para poder rever aquilo que você fez, se não existia conhecimento. Então, o tempo de desencarnar e encarnar novamente era muito mais rápido. Agora, os tempos entre encarnado e desencarnado se estendem um pouco mais, na medida em que a gente precisa de um tempo adicional na espiritualidade para poder fazer uma reflexão melhor, para poder planejar melhor. Nós já temos mais consciência hoje, já conseguimos participar mais do planejamento das reencarnações. Então a gente consegue se preparar e se capacitar na espiritualidade para adquirir certos conhecimentos, além da revisão que a gente faz na nossa vida, adquirir certos conhecimentos para que a gente, na próxima existência, a gente possa ter uma existência carnal mais proveitosa. Então, é normal que isso aconteça.
Então, o que o Livro dos Espíritos mostra para a gente é uma continuidade dessa reflexão. Na medida em que mundos mais avançados, os espíritos estão mais avançados, eles têm mais consciência também, a vida fica mais sutilizada, a matéria fica mais sutilizada. Isso a gente consegue comparar aqui também, né? Os homens das cavernas, os homens da Idade Média, até por conta da seleção natural, obrigava que eles fossem muito mais rústicos, muito mais ligados à matéria para que sobrevivessem, né? Crianças que nasciam com problemas não tinham muita chance de vida, de continuar a existência, então morriam muito facilmente. Então essa higienização, vamos dizer assim, né, que acontecia pela própria natureza, fazia com que aqueles que estivessem encarnados aqui tivessem uma adequação física muito mais dura. Na medida que a gente vai evoluindo, a medicina vai evoluindo, e nós como espíritos estamos evoluindo também, nós começamos a ter uma sutileza no nosso corpo. Nosso corpo físico não aguentaria viver no tempo das cavernas, como não aguentaria viver no tempo da Idade Média. A gente morreria na primeira desinteria que a gente tivesse na Idade Média com aqueles aspectos de limpeza que existiam na época, porque as pessoas que estavam adequadas e preparadas para aquele ambiente. Nós, hoje, não. O nosso corpo físico é muito mais sutil hoje, é muito mais delicado. Por ser mais delicado, demanda mais proteção. Então, nós vivemos em casas de alvenaria, vivemos não expostos às intempéries da natureza, aquelas mais graves, né? Para que e com isso a gente ganhou a extensão de vida, nós alongamos o nosso tempo de vida, e com esse alongamento do nosso tempo de vida e com a sutilização da nossa matéria, nós também vamos adquirindo certas capacidades que estão ligadas na virtude. Isso falando logicamente no aspecto geral, né? Vamos esquecer aqui os limites, tanto daquelas pessoas que ainda são muito rudimentares, mesmo em conhecimento, em amor ao próximo ou conhecimento espiritual, que ainda se mostram ainda bastante atrasadas nesse processo de desenvolvimento. Nós estamos falando no aspecto geral do planeta. E a gente consegue tirar essa média e saber, porque se o nosso planeta está passando para um mundo de prova e expiação, para um mundo de regeneração, e esse processo leva um grande tempo para acontecer, os espíritos que estão aqui encarnados também estão preparando ou preparados para conviver nessa nova existência, nessa nova situação. Aqueles que não estão preparados vão ser levados para um mundo adequado para o seu estágio de evolução. Mas, na maioria, no geral, a humanidade hoje já tem muitos seres mais preparados para uma convivência mais fraternal, para uma ligação e um amor ao próximo. Então, essa sutilidade, essa sutileza da matéria vai acontecendo na medida em que espiritualmente também a gente vai se desenvolvendo. Se a gente leva isso para espíritos mais adiantados, é de se esperar que em mundos mais adiantados, a matéria seja mais sutil ainda, ou seja, mais delicada, mais diáfana, menos ligada à estrutura mais densa da matéria. Com isso, certas capacidades que são inerentes ao espírito, como o desenvolvimento do amor, como o desenvolvimento da capacidade de telepatia, por exemplo, de percepção de certas características que hoje para a gente são até um tanto fantasiosas, né? Alguns conseguem, alguns têm, mas não é da maioria. Nós não temos essa capacidade tão latente assim. Então, para esses povos mais adiantados, nesses mundos mais adiantados, são características mais comuns para toda aquela população que convive naquele ambiente. Então, é normal que o tempo de vida material encarnado seja mais longo, porque eles aproveitam muito mais esse tempo de vida, menos denso, menos inerente às necessidades que a gente tem, menos propensos a doenças, já à medida em que também a evolução do conhecimento também aumenta, a evolução das pessoas em relação a como se tratar e como cuidar do seu corpo físico também aumenta, porque a consciência aumenta. Então é normal que existam menos doenças, que seja um mundo mais preparado para uma evolução. Ainda assim não perfeito, porque depende ainda de um processo de aprimoramento. O mal já se estabelece de uma maneira diferente, por isso o mundo de regeneração é um mundo onde não mais se tem a sensação de que o mal vence o bem, mas de que o mal empata com o bem. Na medida em que o mal ele é a falta de consciência do bem, então a ignorância sendo vencida,
Então o mal se manifesta na medida em que você não sabe como você faz, e quando você não sabe, você erra, e quando você erra, você aprende. Então, no mundo de regeneração, existe ainda o mal nessa característica da ignorância, mas que os seres têm essa capacidade de perceber e de se resolver enquanto perceberem que fizeram alguma coisa de errado e se emendar para poder partir para um mundo de evolução. Então, essa característica dessa pergunta, no geral, e que dá para a gente poder ficar falando aqui a hora inteira simplesmente dessa pergunta, porque ela é bastante rica e ela traz para a gente aspectos, puxa, como é que deve ser, né? Então, esse como deve ser está muito naquilo de nós como criança, quando a gente pensa, fala assim, eu quero, quando crescer, vou ser engenheiro, porque você está antevendo uma situação e querendo ter um conhecimento que você não adquire ainda. Essa é a nossa visão em relação aos mundos superiores também. A gente olha e fala assim, nossa, como será que deve ser legal viver nesse mundo, né? Mas é preciso estar preparado, é preciso ter alcançado o conhecimento para poder conviver nesse mundo. Então o que os Espíritos dizem para a gente é, aquieta o facho, segura aí, aquilo que é possível adiantar a gente adianta, mas vocês só vão conhecer na realidade quando vocês estiverem capacitados a conviver nesse mundo mais evoluído. Então, vai por aí. A pergunta número 183. Indo de um mundo para o outro, o espírito passa por uma nova infância? Né? Pergunta bastante até simples, né? Em toda parte a infância é uma transição necessária, mas não é em toda parte tão obtusa como em vosso mundo. Nas características que a gente tem hoje, na medida que o espírito também evolui, ele precisa de um grau menor, que a gente pode imaginar, de tempo de preparação. Na vida, na existência terrestre, o tempo da infância, o tempo da primeira infância e da segunda infância, são períodos onde o espírito fica com a sua consciência ainda pouco presente para que os pais possam trabalhar em critérios de moral e de certo e de errado, para que quando o espírito passe a se manifestar mais presentemente, ele já tenha um arcabouço, uma fundamentação moral de como ele vai ajudar a guiar os seus passos dali para frente. Se o espírito é muito mais avançado, é fácil de a gente entender também que o período de infância precisa ser menor, porque o ser muito mais preparado não precisa de tanto tempo assim. Ele vai precisar, logicamente, de um tempo de desenvolvimento, já que imagina-se, né? Isso ainda é questão de imaginação, mas a gente nasce pequenininho, a gente nasce numa célula pequena, através do processo de reprodução. E a partir dali, essa célula pequenininha precisa ir crescendo. Então, o tempo de infância é esse tempo de adaptação desse novo corpo, de construção desse novo corpo, para chegar numa idade adulta plena de se manifestar, o espírito se manifestar, já que existe a manifestação na matéria. E nesses espíritos, nesses mundos mais avançados, continua existindo a necessidade da reencarnação ainda da matéria. Então é fácil de a gente imaginar que exista uma infância ainda, mas que talvez ela precise ser menos duradoura. A gente já tem alguns vislumbres quando a gente começa a perceber que as crianças que nascem hoje, elas estão muito mais rápidas de aprendizado, elas conseguem entender muito mais rapidamente e conseguem muito mais rapidamente, se estimuladas, participar para conhecimento de várias línguas, para adiantar o aspecto da alfabetização. A capacidade cognitiva dessas crianças de hoje já são melhores do que eram no passado, né? Até se brinca muito, né? Dizer que no passado as crianças nasciam com o olho fechado, agora já nascem com o olho aberto. Existem até alguns memes que já nascem com o celular na mão tirando selfie, né? Com o próprio médico e a mãe. É uma brincadeira, mas logicamente mostra um pouco dessa capacidade, essa característica das crianças nascendo mais preparadas. É fácil a gente imaginar também que em mundos mais avançados essa infância também vai vir muito mais preparada do que a nossa aqui, e por causa disso também demandando um período menor de tempo de preparação ou de crescimento do corpo, de infância, ou de se adaptar, do espírito se adaptar na nova existência para cumprir o seu papel na sociedade. Pergunta número 184. Tem o espírito a faculdade de escolher o mundo onde passe a habitar? E a resposta? Nem sempre. Pode-se pedir que lhe seja permitido ir para esse ou para aquele e pode obtê-lo, se o merecer. Porquanto a acessibilidade dos mundos para os espíritos depende do grau de elevação desses. Então é como a gente
é um corolário que a gente vem dizendo até agora, né? Na medida em que o ser tem menos livre-arbítrio e menos capacidade, os seus tutores espirituais direcionam o lugar onde ele vai nascer e a maneira como que vai nascer, a família onde vai nascer, se vai ser rico, vai ser pobre, vai ter capacidade de estudar, não vai ter que trabalhar muito, não vai trabalhar muito, se vai ser homem, vai ser mulher. Toda essa orquestração é feita por espíritos mais avançados que ele. Na medida que a gente evolui, nós começamos a ajudar nessa programação de como será a nossa existência baseado nos nossos problemas, no conhecimento das nossas vidas pregressas. Então, é fácil de entender que na medida em que o espírito avança também, ele se capacita a, eventualmente, até escolher mudar para um mundo diferente, para obter experiências diferentes. Mas para isso é necessário que ele esteja preparado para essas novas existências, que ele esteja capacitado para conviver num mundo diferente. Porque senão, seria muito ruim, né? Ele vir despreparado para um mundo, escolher um mundo porque simplesmente ele acha que o mundo é mais bonito, é mais interessante, e chega lá e toma um baile, né? Porque ele não está preparado em nada para conviver naquela situação. E aí vai faltar a base para aquele espírito. Aquilo que a vida encarnada, que seria uma vida de aprendizado e de fazer com que o espírito evoluísse, pode se tornar um sinal de atraso, de fazer com que ele patine em certos aspectos que ele não está preparado para alcançar. Então, cai nessa linha de discussão. No item A da pergunta 184, se o espírito nada pedir, o que é determinado o mundo em que ele reencarnará? E a resposta? O grau da sua elevação. Ou seja, de novo, a reencarnação ela nos é dada como capacidade, como um meio, como um cenário para a gente exercitar e evoluir o nosso conhecimento. Então a gente vai crescer à medida em que a gente estiver no lugar adequado para aprender aquilo que a gente precisa aprender. Então o grau de evolução do espírito dá para ele a maneira com que ele deve ser a próxima encarnação. Se não fosse assim, não existiria justiça divina, né? Se pudesse alguém reencarnar num ponto que não fosse adequado para o seu processo de evolução, ele estaria atrasado em relação a algum outro que foi por uma escolha ou por ter tido mais sorte, né? Não existe sorte na espiritualidade, né? No conceito divino não existe sorte, tudo existe justiça. A justiça permite com que cada um tenha exatamente aquilo que precisa e que merece para o seu grau de evolução. Então não existe sorte, não existe azar, então não precisa, eu fui azarado, escolhi, me colocaram para conviver no lugar onde eu estou atrasado, estou patinando aqui, não vou evoluir enquanto o meu conhecido, o meu amigo está num mundo de mais sorte e lá ele vai poder evoluir muito mais rápido do que eu. Não existiria justiça nesse processo. Então é necessário que a gente volte e retorne para a questão divina e entender que esse princípio, essa arquitetura divina prepara e estabelece uma justiça para que todo mundo possa ter aquilo que precisa, né? Na pergunta número 185, o estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo? E a resposta? Não. Os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Todos começaram, como o vosso, por um estado inferior. E a própria Terra sofrerá idêntica transformação. Tornar-se-á um paraíso quando os homens se houverem tornado bons. É assim que as raças que hoje povoam a Terra desaparecerão um dia, substituídas por seres cada vez mais perfeitos, pois que essas novas raças transformadas sucederão às atuais, como estas sucederam a outras ainda mais grosseiras. É bastante óbvio, até quando a gente consegue olhar pelo aspecto da evolução, que parece, de acordo com o texto, parece que vão aparecer raças novas, né? Como se fossem aparecer seres extraterrestres que passassem a viver aqui, então as raças antigas aqui não teriam lugar para convivência. Na verdade não é assim, né? Como a gente já mencionou aqui, nós em formação, o nosso formato, o nosso design de hoje é bem diferente daquele design que existia no tempo das cavernas, porque a necessidade do ambiente requeria outras situações. Então, nós já não somos os mesmos daquela época. A conformação física vai se adaptando à necessidade espiritual para que a gente possa, através dessa transformação, tendo os meios para que a gente possa exercitar melhor. Então, se diz muito que a partir do momento em que o homem descobriu
processo de cozinhar, por exemplo, de aquecer os alimentos, a sua capacidade, o seu cérebro desenvolveu fisicamente. O cérebro aumentou de tamanho, porque a quantidade de calorias que nós passamos a ingerir começou a ser muito maior, o que possibilitou que o nosso cérebro também crescesse de tamanho, e em crescendo de tamanho também aumentasse a nossa capacidade de pensar, nossa capacidade de discernir, da nossa memória. Por isso permitiu com que o avanço dos conhecimentos das ciências pudessem acontecer, né? Imagina um homem das cavernas dos dias de hoje tentando entender como é que funciona essa coisa toda, entender falar no celular, entender que ele tem que pegar um ônibus, entender que metrô existe. Quer dizer, é impossível, né? Porque além de não conhecer e não ter vivido aquilo, não tem capacidade mental de conviver nesse ambiente. Então essa modificação de raças, ela é natural, as mutações vão acontecendo na medida da necessidade, e não são só mutações físicas. A gente tenta entender pela ciência, a ciência explica muito bem como é que fisicamente a gente foi mudando, como se fosse uma explicação simplesmente corriqueira da matéria se desenvolvendo. E a gente precisa lembrar que junto com esse desenvolvimento da matéria, que acontece, de verdade, existe um acontecimento de um crescimento espiritual. Então o corpo acaba refletindo o espírito, e não o espírito reflete o corpo. O nosso corpo tem a nossa formatação espiritual, e não ao contrário. É lógico que um espírito avançado precisa de um corpo também adequado e avançado para poder conviver e ter as experiências que precisa usar das suas melhores características. Mas o corpo é formado a partir do espírito. Aquele que forma o corpo que nasce é o espírito reencarnante, que estabelece naquele corpo as condições necessárias para as experiências que ele precisa experimentar. E por causa disso também das suas próprias capacidades. Então essa transformação é natural, ela vem acontecendo, continuará acontecendo. Então a formatação, o design das raças conviventes aqui nesse planeta está muito adequada à necessidade dos espíritos que estão aqui encarnados. Isso é normal e não é de se estranhar nenhuma condição nessa observação do Livro dos Espíritos. Bom, nosso tempo é escasso, se esvai, e existem ainda mais 3 perguntas ainda para a gente ver nesse mesmo capítulo, então a gente ainda terá a parte 4 desse mesmo tema, para a gente esgotar o tema desse capítulo do livro. Então a gente se vê na próxima semana, mais um episódio da série O Livro dos Espíritos. Até lá!